Fala aí, nação, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos ver mais um debatezinho do O Esporte aí, né? Coisa rápida. Mauro César, como sempre, dando aula de futebol aí, né? Pra bancada. Falando sobre saída de chegada do Flamengo aí e como o Flamengo, qual estratégia o Flamengo vai estar usando para manter seu elenco, beleza? Debateu aí o Casagrande, né? E o Lavieri. Vamos dar uma olhada nesse corte aí. Se liga aí, ó. Posições diferentes, né? No Flamengo, Mauro, teve lá a questão do Caio Jorge, não rolou. O Flamengo ainda procura outro centroavante, mas também procura por um goleiro. E para fazer sombra, ao menos, ao Rossi. É por aí? A ideia deles é ter um goleiro que possa até brigar por posição, né? Porque o Matheus Cunha não era esse goleiro. Ele foi agora para o Cruzeiro em final de contrato. O Matheus Cunha, para quem não se lembra, aquele que o São Paulo escalava. E tinha já o Rossi, escalava o Matheus Cunha. Falava na época que o Matheus Cunha era melhor no jogo com os pés. Aí no dia que o Rossi entrou, percebeu-se que o Rossi era melhor que ele com os pés. Então mesmo esse argumento não sustentava. E era mais difícil de saber porque ele não era tão exigido nesse tipo de jogada no Boca como no Flamengo ele foi. E até depois da entrevista ele até falou, quando eu jogava com o Zubeldia lá no Lanús eu já tinha que jogar assim, já me cobrava esse tipo de jogo. Então, tem alguns dias de técnico, né? Ele falha no gol da final da Copa do Brasil no Maracanã, o gol do Caleri, o gol do São Paulo, que foi o gol do título no final, porque o jogo de volta em São Paulo foi 1-1. E aí que o Rossi estreia, né? E desde então o Rossi ficou ali muito confortável na posição. Acho até, muita gente acha isso, né? Que algumas falhas que ele cometeu aí, principalmente aquela do Fla-Flu, que não deixou a bola sair, saiu o gol, que foi o gol da vitória do Fluminense no final, foi 2-1. E o gol que ele sofreu, que foi anulado, que a bola, essa saiu, mas ele tentou evitar, né? O gol lá do primeiro gol do PSG, que não valeu no Mundial de Clubes. Entre algumas outras jogadas mais perigosas, muita gente acha que ele ficou muito confortável na condição ali de titular. Muito senhor de si. Eu sou o dono da posição mesmo. E eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, algumas situações de correr riscos desnecessários, sabe? E é necessário que ele tenha, é preciso que ele tenha ali um cara que possa competir com ele, que o ameaça é bom, né? Além da eventual necessidade de uma suspensão ou lesão, é bom que o goleiro saiba que se ele bobear, alguém entra no... Eu até do Fla-Flu, depois do Fla-Flu, até falei, tivesse um goleiro no banco em condições de barrá-lo ou de ocupar o lugar ali com segurança, não havia naquele momento, depois daquele erro no Fla-Flu, ele tinha que ser barrado. Aquilo foi de uma irresponsabilidade assim absurda. E ali a disputa Palmeiras e Flamengo estava de pau a pau. Depois o Palmeiras meio que largou o campeonato, aquela história toda, o Flamengo foi campeão. Aí é fácil falar agora, mas vamos voltar no tempo. Uma derrota, o time estava desfalcado, pós-data FIFA, perdendo de 1-0, a bola ia sair, até queimou. Queimou não, mas atrapalhou o João Vitor, o menino, que foi que recuou mal a bola para ele. Ele, como um cara mais experiente, não tinha que fazer a lambança. Ele amplificou o erro do garoto. Não teve esse efeito colateral ainda. Eu acho o Rossi um bom goleiro, acho que ele merece ser o titular, acho que ele tem O Flamengo tem interesse nesse goleiro, especula-se alguns nomes. A grande questão que eu acho com relação tanto ao goleiro como ao centroavante é que ainda continua aguardando os nomes identificados pelo Boto e sua equipe de scouting que surpreendam a todos nós. Olha, acharam um goleiro, sabe, lá no Cazaquistão, que é ótimo, sei lá onde, não importa onde, um cara que vem, fala, pô, sacada de mercado, esse goleiro é bom, hein? O cara vai entrar amanhã. Não apareceu ainda. O Brasil é meio óbvio, né? O Brasil jogou no Santos muito bem. O Santos um time muito atacado, né? Sofria muitas finalizações, que é uma outra coisa que eu acho curiosa na análise de goleiro. Às vezes, não estou dizendo que o Brasil não é bom goleiro, não. Mas goleiro de time que é muito exigido, ele tem muita chance de aparecer toda hora. Qual é o nome daquele goleiro do Goiás? Sempre... Arley. Não, outro. Tadeu? Arley. Tadeu também. Tadeu. Fala ainda. Esse era o tipo. Exato. Fazia 300 defesas por jogo, porque o Goiás era muito O atacado. time que é muito atacado, o goleiro aparece muito. Então você lógico, analisa as características, a parte técnica e tudo mais. Mas ele tem muita chance de aparecer. Apareceu bem. Mas então é um nome óbvio, né? Um goleiro muito exigido, fez muitas defesas. O time dele muitas vezes não deixa. Quantas vezes a gente viu o Brasão fazer uma defesa difícil e dar uma bronca nos caras? Pô, peraí, toda hora, pô. Chegava na cara dele. Não, o Santos tomou de 6 do Vasco, gente. No dia que nem ele pôde impedir. Mas esses são nomes muito óbvios. Caio Jorge, destaque do campeonato, artilheiro. Brasão, dos melhores goleiros da Série A. Até agora não apareceram os jogadores que... E acho que assim, a gente tem que ser lembrado e cobrado, porque ele chegou no Flamengo com essa missão. Com essa missão. Então, assim, só tem esse goleiro para contratar. Não tem outro goleiro que sabe jogar com o pé, que preenche os pré-requisitos que eles estabeleceram para contratar alguém para essa posição.
Aí tem goleiro lá em Portugal que especula e tudo, mas é melhor aguardar um pouquinho para saber de fato o que eles vão fazer. Ainda tem tempo, né? A janela ainda está no começo, e semanas pela frente, mas é necessário, eu acho que apareça alguma outra, né? Algo diferente do trivial, porque esse tipo de contratação é dos tempos do Marcos Braz, gente. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O Marcos Braz não tentaria contratar o Caio Jorge? Possivelmente sim. Estou com dinheiro, vou trazer o artilheiro do campeonato, porque é a mesma política. Com dinheiro, o Alexandre Matos brilhava. E possa incomodar é uma questão, né? Por isso o Flamengo está atrás. O próprio Carlos Miguel, né, foi uma sacada do Palmeiras que no final, se a gente olhasse, o Flamengo precisava mais do que o próprio Palmeiras, né? Quando o Carlos Miguel veio, o Palmeiras já tinha o Everton e o Lomba, que para mim o Lomba também é um excelente, ainda mais para ser terceiro goleiro, para mim o Lomba é um bom nome. Então, realmente, mais do que essa pressão de você fazer o Rossi saber que tem concorrência, para mim, goleiro é uma posição muito específica. É diferente de, sei lá, você tem 2 laterais direitos, os 2 machucaram. Putz, você põe um volante de lateral direito, você improvisa lá um zagueiro, você faz alguma... Goleiro não tem o que fazer. Goleiro machucou, você precisa pôr outro... Não tem improviso. Não tem como, vou colocar o atacante aqui rapidinho. Não. Assim, pra mim, o time, ainda mais o Flamengo, que tem muito dinheiro e tal, precisa sempre ter 2 goleiros e você fecha o olho e fala, eu confio nesses 2, pelo menos 2. Eu confio nesses 2 tranquilo. Deixa o terceiro lá, garoto de base, se você puder ter um terceiro melhor também, ótimo. Mas 2 goleiros, pra mim, assim, é essencial. Eu acho que realmente a diferença entre o Rossi e o Matheus Cunha era maior do que o ideal para um time do nível do Flamengo. E agora, de novo, repito, muito mais do que você fazer o Rossi correr atrás, é você ter certeza que o Rossi amanhã ou depois, no primeiro jogo, machuca a perna, sei lá o que acontece com ele. Você não pode depender de ter ali uma incerteza, porque no gol você pode acabar com o melhor jogo do time. Se o goleiro falhar 2 vezes, acabou o seu jogo. Então não dá para arriscar. Acho que o Flamengo precisaria realmente contratar um nome que você olha e fala, olha, se o Rossi amanhã não jogar, eu não tenho preocupação nenhuma, porque o reserva é bom, tão bom quanto. O Games Filmes fala um negócio. Então, goleiro é o seguinte, no meio do futebol, jogador de futebol, né? A gente se falava assim, acho que se fala até hoje. Goleiro bom é aquele que faz um milagre, cara. Cara, não adianta goleiro que pega 300 bolas defensáveis. Aí vai uma que vai na gaveta, o cara toma e o seu time perde 1-0. Então, goleiro de grande time, como é pouco atacado, como vão poucas bolas no gol, esse goleiro é aquele tipo de goleiro que tem que fazer um milagre para você, o seu time vencer, para o seu time ser campeão. Então o Flamengo está correndo atrás de um goleiro para fazer sombra ao Rossi, mas eu acho que está estudando muito para fazer, e tem que estudar mesmo, porque não adianta. Por exemplo, o Brazão é um bom goleiro? Aparentemente é. É um goleiro que ajudou muito o Santos? Ajudou. Mesmo assim, o Santos foi até a última rodada correndo risco de rebaixamento. Vão 300 bolas no gol do Santos? Vão 300 bolas no gol. Ele pega a maioria delas, mas o Santos perdeu mais do que ganhou, né? Perdeu mais do que empatou. Então, eu acho que eu quero falar a mesma coisa que o Mauro. Não estou dizendo que o Brazão não é um bom goleiro. Não estou dizendo isso. Parece ser um grande goleiro, parece ser um bom goleiro. Mas um time como o Flamengo, que está atrás sempre de ganhar o Campeonato Carioca, ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ir para o Mundial e tentar ganhar o Intercontinental e tal, ele precisa de um goleiro reserva do tamanho do goleiro titular. Porque senão, o goleiro titular vai expulso ou se machuca, você coloca o reserva e o nível de segurança cai. Não é nível técnico, né, experiência de goleiro. É a segurança, a confiança no time. Porque o time do Flamengo joga, mesmo com alguns erros, até grotescos do Rossi, em alguns momentos, mas ele erra muito pouco. E o time confia no goleiro. Então, é um time que vai para cima, ataca e não se preocupa muito se vai dar um contra-ataque ou 2 para o adversário, porque tem uma confiança no goleiro. Então, o tamanho do time do Flamengo, ele precisa de goleiro que passa confiança. Não precisa nem ser goleiro que faça milagre, mas goleiro que passa confiança. Então, eu acho que o Flamengo talvez esteja demorando um pouco para contratar, porque está estudando exatamente esse sentido. Não adianta você contratar um goleiro assim, vou contratar esse goleiro que, nossa, ele fez um ótimo Campeonato Brasileiro, vai ser uma sombra para o Rossi. Aí o Rossi machuca, o cara entra e não passa segurança, cara, é dinheiro jogado fora
você não completou o elenco do jeito que você queria completar, e goleiro é um caso específico mesmo. Caio Jorge. Pô, o Flamengo tem alguma pressa para ter um centroavante? Não, né? Ele vai procurar. Tem que ser nessa janela, né? O Flamengo foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro sem centroavante, né? O Pedro estava machucado. Exatamente. E o Juninho não jogava. Muito boa, o Juninho já foi embora. Desculpa te interromper. No futuro vamos perceber o quão foi espetacular a campanha do Flamengo, que foi campeão com um monte de gol feito sem centroavante. Jogando uma boa parte do tempo sem centroavante. E o Flamengo tem uma... Assim, é curioso isso, porque foi o melhor ataque do campeonato e tal, mas o Flamengo carece de jogadores que decidem. Decidem mesmo, porque você tem assim, o Plata não faz gol. Eu falo sempre, tem alergia ao gol. Dificuldade tremenda. Quem finaliza ali e faz gol, a Arrascaeta nessa temporada que passou, o Pedro, Bruno Henrique já não é mais o mesmo, claro, fez 35 anos, né? O Luiz Araújo em campo, no segundo semestre não foi tão bem, mas quando está bem é um jogador que finaliza, que tem gols, mas é pouco, sabe? É bem pouco. O Carrascal ainda não se mostrou ser esse cara. Então o Flamengo fica na dependência de 2 jogadores ali, basicamente, que realmente resolvem, decidem as partidas. E por isso perde muitos gols. Cria e não faz. Demora muito a chegar ao gol, às vezes criando várias situações. Então precisa ter também opções, né? E tem que ter outro centroavante. Mesmo não sendo o Caio Jorge, algum outro jogador. É uma necessidade, acho que, do elenco, de fato. Galera, eu escutando aí o que o Mauro César falou, o Casagrande e o Lavieri, né? O Lavieri sempre puxando ali, né, pra falar do Palmeiras, falou do Carlos Miguel. Cara, o Carlos Miguel, pro Palmeiras, foi uma oportunidade de mercado, como o próprio Palmeiras falou na época, né? Mas eu acho que um bom time realmente começa por um bom goleiro. Mas, velho, vai por mim. O Rossi, ele falhou. Mas se a gente for olhar quantas vezes o Rossi falhou e quantas vezes ele salvou o Flamengo, e várias vezes. As vezes que ele salvou, infinitamente, é maior do que ele errou. Então, as contas fecham. O saldo do Rossi é positivo. Porém, precisa de um goleiro à altura para fazer o Rossi se doar mais. É o chamado... o cara ali no cangote dele ali, né? Como o Pedro também precisa de um cara também no cangote para potencializar mais os jogadores, né? E essa colocação do Mauro é realista, pô. Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, Casagrande, perdão, o tamanho do Flamengo tem que ter goleiros à altura. Assim, o Flamengo tá usando a estratégia de trazer jogadores que jogam no Brasil. O Vitão, que já tá aí, tentou trazer o Caio Jorge, e agora o Brazão. Mas se a gente for olhar, é uma estratégia boa, mas acaba pagando caro. Porque os times pensam assim, pô, vou reforçar o Flamengo já é forte, vou reforçar eles e vou me enfraquecer. Aí os caras jogam a multa do cara lá em cima, se a multa do cara é 30 milhões, os caras jogam pra 50, porque não quer fortalecer o adversário. Estão certo, pô. Estão certo. O Flamengo também tem que ter outra estratégia, né? Tem muitos jogadores bons aí. Cara, é complicado. Esse negócio de mercado da bola hoje é complicado, principalmente com o atacante, né? E o Flamengo tá usando uma estratégia válida, porém, os times vão meter lá em cima a multa. Brasão, por exemplo. A multa do Brasão do Santos, o Santos está pedindo quase 200 milhões de reais, 273 milhões de reais. É muito alta um jogador, né? E o Flamengo, aqui eu tô vendo aqui no Globo Esporte, pode dar o troco no Santos, porque o Atlético Mineiro quer comprar o Vitor Hugo, que está emprestado ao Santos. Então o Santos pode pressionar agora, o Flamengo pode de repente pressionar o Santos através disso, né? O Vitor Hugo, que está no Santos, o Flamengo pode cancelar o empréstimo e vender para o Atlético Mineiro, que ele vai ganhar mais vendendo do que emprestando. Porque o Vitor Hugo não rendeu nada também, né? Nem no Santos ele jogou muita bola. É um jogador que surgiu aí com muito... né, na época do Sampaoli, mas depois o futebol caiu. E o Sampaoli é que pediu o Vitor Hugo. Eu vi ontem isso no Twitter. No X, né? Que é antigo Twitter. Então... Quando o Mauro César e o Casagrande falam que o Flamengo precisa de um grande goleiro e sobre essa questão do Caio Jorge, que já tem que ser encerrado, o Flamengo está usando a estratégia de contratar jogadores que atuam no Brasil achando que vai pagar mais barato, mas na realidade, na teoria, na teoria mas na prática não é. Os caras metem a multa lá em cima, recusam a proposta, para o Flamengo estar sempre aumentando, o Flamengo desiste e eles continuam fortes. É isso que vai acontecer. É isso que é o mercado da bola. Né? Para trazer de fora, tem que pagar mais caro, porque da Europa, porque o Flamengo não vai trazer um jogador como o Juninho do Uzbequistão, para depois gastar dinheiro, pô, trocar dinheiro. Trazer o cara por 5 milhões e vender por 5 milhões e meio. Porque o time vai olhar quanto comprou. Aqui no Transfer Market tem tudo, pô. Né? Então, a gente... Eu sou de acordo com essa estratégia, né? Mas
vai ter que ser um pouco mais ousado de trazer jogadores não com tanta visibilidade para tentar potencializar ele no time, potencializar o cara. Porque tentar trazer Caio Jorge e ficar nessa. Só isso aí, entra no YouTube, só vê agora Caio Jorge no Flamengo. Caio Jorge no Flamengo. Não. O Caio Jorge não é essa Coca-Cola toda. O Pedro é melhor que o Caio Jorge e o Marcos Leonardo juntos. O Pedro é melhor. Mas precisa de um cara bom também para potencializar o Pedro. Olha, Pedro, tem um cara que se você jogar mal, você vai sair. Porra, se eu não jogar bem, eu vou sair. É isso que tem o Flamengo. O BAP que é isso. O BAP que é isso. Mas vamos aguardar, beleza? Pessoal, espero que tenha gostado da minha linha de raciocínio aí. Vocês que ficam vindo aí e falam, que não sei o que. Gente, entendam. O YouTube é isso. Se você não fizer uma chamada boa, o vídeo fica ali bom, mas ninguém assiste. Então, vocês que não... muitas das vezes até gente que tem canais, que vem comentar com e-mail fakes, ficar falando mal, eu não tô nem aí. Quanto mais vocês falam mal, eu vou fazer. Eu sou ao contrário. Eu sou aquele cara, quem fala bem, parabéns, tamo junto, abraço, respondo os comentários quase de todo mundo. E quem fala mal, vai sofrer do coração, viu? Que eu vou continuar fazendo. Vou continuar postando. Não vou parar por causa de comentário de vocês, não. Não vou parar, de jeito nenhum. Aqui é baiano, ó. Aqui é forte, meu amigo. Pelo que eu já passei na vida, isso aqui pra mim aqui, ó, é mamata, beleza? Obrigado a vocês aí que estão no canal aí, muito tempo aí dando likes, comentando. Vocês são muito bem-vindos, comentários bons. Agora aqueles comentários xingando, comentário do cara me xingando, falando que o vídeo era uma porcaria. Beleza, pra ele é, pra mim não, beleza? E quem tá aqui também eu creio que não é. Desculpa pelo desabafo, mas só pra gente trocar aquela ideia saudável. Tamo junto e até o próximo vídeo aí, pessoal.